mensagem nessa noite é a rebelião de um filho e o amor do pai. Queridos, se nós pudéssemos analisar esse texto e o contexto dessa palavra, nós resumiríamos em uma só palavra: amor. O amor do pai para com o seu filho. Mas também mostra esta palavra que é uma história sobre a rebelião. A rebelião de um filho para com o seu pai. É uma história sobre uma dura lição de vida, sobre o maior evento da vida, onde o Senhor vem para trazer lições, onde o Senhor vem para mostrar a nós o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos, o quanto somos imperfeitos e o quanto nós necessitamos de Deus e do amor de Deus. E Jesus então conta-nos essa história para que eu e você pudéssemos entender os motivos de Deus, os porquês de Deus, porque Deus permite situações na vida do ser humano, mas acolhe este ser humano com todo amor e carinho. E eu peço a Deus que nessa noite você possa sentir os braços de Deus no seu corpo, sentir o calor de Deus na tua vida. Peço a Deus que nessa noite você não chegue aqui recriminando a si próprio, julgando a si próprio, mas recebendo o amor de Deus para com você, no nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de amor, nós entendemos que Deus é o próprio amor, e Deus é soberano. O seu amor é imortal, o seu amor é imedível, o seu amor é chamado de amor ágape. Não tem como medir o tamanho do amor de Deus para com os seus filhos. E é com este amor que o Senhor nos atrai nesta noite. Um amor de pai, um amor que não olha para nos julgar, um amor que não nos olha para condenar, um amor que não está aqui para te acusar acerca do teu passado, um amor que não está aqui para dizer o que você era ou o que você fez, mas um amor para te receber, um amor para te acolher e dizer a você nesta noite: vinde a mim, filho amado, porque eu te amo e eu te aceito como és, e eu te recebo como estás, e eu te abençoarei. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nos trouxe aqui nessa noite para transformar as nossas vidas pelo poder da sua palavra, para ministrar os nossos corações e mostrar o quanto Ele é poderoso, maravilhoso em amor e atitude. Porque eu sempre tenho dito, e eu gosto dessa expressão da materialização do amor de Deus. Talvez muitos aqui já ouviram, outros talvez não. Que Deus nos ama de uma maneira tão grande, como diz a palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus nos ama de tal maneira que só escrito na palavra talvez nós não poderíamos entender tão grande amor. E Ele nos ama de tal maneira que, sendo nós pecadores, sendo nós falhos, sendo cada um de nós falhos e não merecendo misericórdia alguma nas nossas falhas e nos nossos erros, Deus materializa o seu amor dizendo: eu vou demonstrar como eu te amo. E a forma que eu demonstrarei o meu amor por vocês é levando meu filho a este mundo. Meu filho padecendo, meu filho morrendo, meu filho carregando uma pesada cruz, colocando os homens na sua cabeça uma coroa de espinhos, batendo, chicoteando, fazendo carregar uma pesada cruz naquele caminho de angústia e de dor, sendo crucificado, sendo amaldiçoado, porque maldito era aquele que ia para a cruz do Calvário. Aquele que morria de morte de cruz era considerado como maldito.
e Ele se fez maldito por nós. Nisso Deus quer mostrar o quanto Ele te ama, querido. Por isso a palavra do Senhor na ministração da ceia diz: fazei memória de mim, para que eu e você, na correria do nosso cotidiano, talvez você já está aí preocupado com o dia de amanhã, você já está preocupado com os teus compromissos de amanhã, talvez você já fez a tua agenda para amanhã, o que você vai fazer na parte da manhã, o que você vai fazer na parte da noite, da tarde e na parte da noite. Talvez você já se agendou aí. E nessa preocupação é necessário que eu e você pare um pouco para refletir no amor de Deus para com a minha vida e a tua vida, onde Ele doou o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a todos nós, sem que merecêssemos nada. Mesmo assim, Deus nos ama. Deus ama você, a ponto de entregar o seu Filho, de chegar no momento em que há um sofrimento tão grande, a ponto de Deus nem olhar aquilo que está se passando com o seu Filho, onde o próprio Jesus, na cruz do Calvário, diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, aonde o Senhor está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nem mesmo Deus, em toda a sua grandeza, suportou ver o sofrimento do seu Filho, a angústia do seu Filho, o desprezo ao seu Filho, onde zombavam dele dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça daí e salva-te a ti mesmo. As pessoas zombavam de Jesus, as pessoas escarneciam de Jesus. Num certo momento ele diz: eu tenho sede. Pegam um vinagre, um vinho azedo e colocam na sua boca, para maior sofrimento e angústia do nosso mestre. Tudo isso para demonstrar que o Senhor te ama. E Ele é crucificado, mas acontece algo tremendo. No terceiro dia Ele vive. Glórias a Deus. Se nós formos em vários lugares desses homens tão conhecidos, de Maomé, em Meca, de Buda, em tantos outros homens que as pessoas endeusaram, fizeram desses homens seus ídolos. Se forem nos lugares onde eles foram enterrados, certamente os ossos deles estão lá, materializados. Mas se nós formos em Jerusalém, se nós formos no jardim do túmulo, se nós entrarmos no túmulo em que colocaram o nosso mestre, pode ter certeza, e eu estive lá dentro, está vazio, não tem nada, porque Jesus ressuscitou, vive e reina, e sempre reinará em nossas vidas, porque a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus, a bênção é nossa, no nome de Jesus. Ele fez morada no teu coração e no meu coração, querido, na demonstração do amor de Deus para conosco, na demonstração do amor de um pai. Observe, queridos, o quanto o pai amava o seu filho, a ponto desse filho dirigir-se ao pai e pedir a sua parte da herança. E quando o pai dá a parte da herança ao seu filho, ele não dá porque ele tem uma obrigação, ele dá porque ama. Amém, querido? Às vezes a gente lê o texto e não percebe. O pai concede desejos do filho por amor. Amor a este filho. Amor a este filho, e ele não se deteve. E ele fez, ele abençoou. Amém, amados? Essa não foi a obrigação que o pai teve de fazer, foi um ato de amor. Deus lhe deu a mim e a você uma herança também. Pense em tudo que você tem hoje. Pense nas suas habilidades, que você pode cantar, você pode praticar esportes, você pode contar tudo aquilo que Deus fez, quantas bênçãos e dons que Deus lhe deu, porque Ele deu a você, porque Ele te ama. Amém, irmão? Sabe por que Deus deu dons a você? Porque Ele te ama. Às vezes nós
ficamos murmurando contra Deus, algo abominável aos ouvidos de Deus, a murmuração dos seus filhos, a murmuração daqueles a quem Deus entrega o seu próprio Filho. E quando a pessoa nega a Cristo, ela nega o amor de Deus, ela nega esse ato sacrificial da parte de Deus, de entregar o seu Filho a nós. E muitos negam esse amor. E quantas coisas, quantos benefícios, quantas coisas Deus tem acrescentado em nossas vidas, amados. Quantos dons que Deus tem nos dado, tem acrescentado. Quantos favores de Deus, quantas bênçãos, quantas promessas que já se cumpriram e quantas outras o Senhor há de cumprir nas nossas vidas. E às vezes nós tratamos a Deus como este jovem tratou o seu pai. Se rebela contra tudo, contra todos. A rebelião de um filho pródigo é igual a imprudente. A Bíblia descreve o estilo de vida desse jovem como dissolutamente querido. Eu acredito que ele pegou e ficou vislumbrado com aquilo que ele recebeu, porque não era pouco, era muito dinheiro, era muita bênção do pai. Estava ali o suor do seu pai, estava ali os anos de trabalho e de conquista do seu pai. Coloca ali numa sacola todo o seu dinheiro e entrega para o seu filho, e ele fica admirado com aquilo. E aí então ele gasta esse dinheiro dissolutamente. Ele gasta esse dinheiro talvez com prostituição, ele gasta com as amizades que cercam ele, e as pessoas ficam do lado dele, e ele vai gastando aquele dinheiro, não se importando com nada. Às vezes temos sido como um pródigo, querido. Em outras palavras, ele estava vivendo como se não houvesse amanhã. Desperdiça a herança do seu pai, como se o seu pai não existisse, não honrando o seu pai. E às vezes nós temos sido como um pródigo, no uso precioso do dom da vida dado por Deus. Vivemos como se não houvesse Deus, passando o tempo que Deus nos deu de uma maneira que também poderia ser chamado dissolutamente. Deus nos deu o dom da vida, Deus nos deu a graça de estarmos vivos, Deus nos deu a sua bênção, Deus nos deu o seu Filho, e às vezes nós esquecemos de Deus, esquecemos. E nesta noite, sempre Santa Ceia, é momento de examinar, é momento de refletir, é momento de olhar para nós mesmos como seres humanos, de olhar as nossas falhas, de olhar os nossos erros, de olhar o quanto precisamos e somos dependentes de Deus, o quanto necessitamos de Deus em nossas vidas. Precisamos do Senhor nas nossas vidas, querido. Então aqui nós temos que nos autoanalisar, nós temos que refletir, porque Deus tem nos abençoado, amado, Deus tem nos livrado, Deus tem estado conosco. Aí você diz, mas porque eu passo pela luta? Mas Deus não disse para você que luta não haveria. Ele disse que faria de você mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando Jesus entra no barco com os seus discípulos, diz a palavra que veio uma grande tempestade, a ponto dos seus discípulos, num momento de desespero, e Jesus estava dormindo, eles acordam, o mestre diz, Senhor, o Senhor está aí, nós estamos quase para morrer e o Senhor está aí dormindo. E o Senhor então diz, aquieta-te mar, acalma-te vento, e ali uma bonança, há um momento de paz. Então se Jesus estava ali, por que a tempestade veio? Porque a tempestade veio para todo mundo. Só que Jesus está no barco da nossa vida. O problema pode vir para todo mundo, mas o Senhor prometeu estar contigo no problema. O Senhor disse que fará de nós mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós somos mais que vencedores. E vencedores são aqueles que lutam. Vencedores são aqueles, no esporte você vê, aquele que treina, aquele que pratica, aquele que vai para o evento, ele é vencedor, porque Deus está com ele, Deus está conosco, e Ele vai fazer de você mais que vencedor. Não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem luta, querido. Então, se nós passamos pela adversidade, o Senhor promete estar conosco na adversidade. Se nós passamos por tempestades, o Senhor promete estar conosco nas tempestades. O Deus Todo-Poderoso está contigo. Então não precisamos ficar questionando se Deus, por que Deus não me ama, porque Deus me abandonou, ou chegar ao extremo de dizer, Deus não existe. Por causa das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas adversidades, dificuldades. Deus está contigo, querido.
Olha o teu irmão, prega para ele, diga: Deus está com você. E às vezes nós ficamos criticando a Deus e não entendemos que Ele já nos beneficiou com a vida. Deus já nos beneficiou com a sua presença, fazendo de nós morada do Espírito Santo. Deus já nos deu o seu benefício, Deus está conosco, Deus já fez grandes e preciosos milagres. Porque se nós analisarmos, queridos e amados irmãos, aonde nós estaríamos se Deus não estivesse conosco? O que seria de nossas vidas? E hoje nós estamos aqui, nos afastamos do mal, nos apartamos do pecado. Mesmo assim sabemos que é uma grande luta, não é fácil. Mas olha a vida que nós possuímos hoje, olha a vida em Deus que nós temos hoje. Amém, amados? Glória a Deus. E não podemos reclamar nem questionar, mas sim glorificar o nome do Senhor. E aí o Senhor nos chama então para pensarmos, refletirmos no seu amor, refletirmos no quanto Ele é bom e não gastar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Uma lição difícil de aprender, este jovem teve que passar. Por quê? Gastou absolutamente todo o dinheiro que o pai lhe deu, todo o suor do rosto do seu pai, todo o trabalho e empenho do seu pai. Ele pôs tudo a perder. Começou a passar o quê? Necessidade. Uma coisa que eu tenho certeza sobre o pecado é que ele vai levá-lo a lugares que você nunca pensou que iria. Esse jovem nunca sonhou que iria acabar como um servo alimentando porcos, por causa da sua atitude. Eu acredito, meu irmão, que Deus, quando a gente vereda pelos caminhos do pecado, é como Deus fosse dando lenha para nós. Mas chega um momento que Ele vai puxar. Chega um momento que nós vamos sofrer as dores das nossas más escolhas. E é o que a gente faz. Nós somos cheios de más escolhas. Más escolhas na vida, más escolhas em tantas situações das nossas vidas. E nós escolhemos sempre aquilo que é o errado, sempre aquilo que é o pior. Mas não estou aqui falando somente do seu erro, mas estou aqui para falar do amor que Deus tem para com a tua vida. Ele estava prestes a morrer e a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Gastando absolutamente o dinheiro do pai, gastando tudo. Agora esse dinheiro acaba. E veio um momento de fome naquela terra onde ele estava. E o que ele faz? Ele vai trabalhar. Porque ele sabia que o pai dele, como fazendeiro, ele tinha noção das coisas da fazenda. E ele vai trabalhar e colocar nele no cargo mais difícil, mais terrível: cuidar dos porcos. Quem já foi em sítio aí e já participou do momento ali naqueles... hoje tem coisas mais chiques, né? Tem aquelas granjas que tem aqueles potes todos limpinhos, bonitinhos, né? Até vamos acrescentar cheirosinho. Mas eu já fui em muitos chiqueiros que não são desse tipo. Que a coisa é feia, o cheiro é bravo, o que come é terrível. Não é verdade? Vocês são daquele tempo que separava as sobras porque vinha alguém para levar para os porcos? Eu sou o quê? Estou velho, né, irmão? Eu sou. Levanta a tua mão, não se cadeste não. Olha aí, temos aí algumas pessoas, né, que separavam aquela comida, deixavam ali numa lata, né? E vinha aquele homem do sítio e vinha lá com o seu carrinho, né, com a sua carroça, pegava e levava para os porcos. E quando a gente via dar aquele alimento para os porcos, você falava assim: meu Deus, só um porco mesmo para comer um negócio desse. Não é verdade? Mas aqui eles comiam uma bolota. Era um fruto de uma árvore que ninguém comia aquilo. Só porco comia aquilo lá. E ele chega nessa condição de necessidade. Ele chega nessa condição absurda por causa do erro dele, por causa das más escolhas dele. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com as coisas podres do mundo por causa das nossas más escolhas, por causa dos nossos erros, porque veredamos por caminhos errados, na prática daquilo que não agrada a Deus, na prática do pecado. E muitas igrejas hoje não se importam em pregar e falar a respeito do pecado. Pecado, meu irmão, é aquilo que nos cerca, que nos conduz aos desejos da nossa carne e que nos afasta do caminho de Deus. Está entendendo, amado?
E muitas pessoas vão veredando, vão brincando com o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado. Ninguém lhe dava nada. Essa era a condição dele. A condição do seu erro, a condição do seu pecado. As coisas não mudaram muito nos últimos 2000 anos. Quando você tem dinheiro e está vivendo bem, há muitas pessoas que dizem ser seus amigos. Enquanto você está gastando, festejando, vivendo como um filho pródigo da multidão mundana, irá ajudá-lo a gastar o que você tem. Mas onde estão eles quando você está na lona sem nada? Mas eu quero dizer para você, há um amigo mais chegado, meu irmão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já viveu essa situação? As pessoas te cercando quando você está tudo bem. Quando as coisas vão mal, está tudo mal. Aí as pessoas até já saem fora porque falam, vai pedir dinheiro. Vai lá, não, corre gente, corre que ele está chegando. Quando ele estava bem, vamos lá, meu querido, vamos comer uma churrascada, vamos comer só picanha, vamos comer, vai, picanha, e aquela festa, e todo mundo sai, todo mundo é teu amigo, abraça você, coloca o rosto no peito, fala, rapaz, eu te amo demais. Mas aí a grana acaba o dinheiro, aí as pessoas vão falar, lá vem ele, gente, vamos saindo fora, porque vai pedir dinheiro. Você já vivenciou isso na sua vida? Será que você já passou um momento desse? Que as pessoas têm medo porque acham que você vai pedir dinheiro e às vezes você vai só para uma conversa, só para poder desabafar um pouco, só para poder falar um pouco. Eu me lembro de um rapaz há muitos anos na cidade, lá onde eu fui criado, chamada Nova Granada, aonde esse japonês nasceu, né? O japonês nasceu na Granada e Rio Preto. Em Rio Preto, perto de Granada, e morou lá. Os pais dele moram lá. E havia um rapaz que ganhou na loteria na época uma fortuna. Todo mundo acompanhava ele. Ele tinha amigo para todo lado. A cidade inteira, que era uma cidade muito pequena, ficou amiga dele. E ele saía, ele gastava, ele batia o carro. Aí vinha os policiais e falavam, não tem problema, fica com esse carro aí que eu compro outro. E foi gastando, e amigos, e deu moto para um, e deu carro para outro, e foi gastando, e acabou o dinheiro. Quando ele deu por si, ele nem lembrou de comprar uma casa para morar. Ele não tinha. A mãe dele morava, eles moravam num barraquinho. Verdade? Num barraquinho. Aí ele correu atrás dos amigos. Os amigos falaram, não, eu te conheço, rapaz. Eu te dei aquela moto, aí complicou para mim. Complicou, o problema é teu, a moto agora é minha. Eu te dei aquele carro. E ele saía, ele ia para Rio Preto, ele ia gastar, ele ia lá para os bordéis, ele gastava absolutamente. Ele estava vivendo essa situação. Só que o fim dele foi trágico. Por quê? Porque ele gastou tanto, ele começou a jogar, ele foi jogar, e ele jogava, e ele ficou maluco. Aí um dia chamaram lá o pessoal na cidade, aconteceu um fato lá, chegamos lá na casa do rapaz, um casebrezinho, a janela aberta, e ele enforcado nos fios de eletricidade. Olha o que aconteceu, o que o dinheiro fez na vida desse camarada. Ou o que ele fez com a sua própria vida. Porque o dinheiro não pode te dominar. Você que tem que dominar o dinheiro. Amém, amados? Está entendendo? E as pessoas então se afastaram daquele rapaz, daquele jovem. Não foi possível salvar a si mesmo. Assim como todos os outros pecadores perdidos. Este jovem achou que se ele trabalhasse duro o suficiente, ele seria capaz de salvar a si mesmo. Mas não, trabalho duro não vai te salvar. Ele recebe o único trabalho que conseguiu encontrar na esperança de tornar a um sucesso na sua vida desperdiçada. Assim como muitos hoje que pensam que se conseguirem obter dinheiro suficiente, serão felizes. Não, queridos. A nossa felicidade está em Cristo. A nossa felicidade está em servir a Deus. A nossa felicidade está em caminhar com o Senhor. Porque se não fosse assim, porque muitos ricos, seus casamentos são destruídos, porque muitos ricos suicidam, porque muitos ricos dão cabo da sua própria vida, porque muitos ricos ficam entorpecendo com drogas, na sua infelicidade, na sua tristeza, na sua amargura. Então não é isso, querido. O que nos traz felicidade é o Senhor no nosso coração e nas nossas vidas.
nós temos contas para pagar, mas nós temos saúde para trabalhar. Deus é conosco, nós deitamos, nós acordamos, porque o Senhor nos sustenta e nós vamos em frente. Às vezes nós caímos, mas nós cuidamos em levantar e continuamos adiante, louvando e glorificando o nome do Senhor, sabendo que Deus tem algo muito maior, tem um plano maior para a nossa vida, tem um plano de bênção para a tua vida, tem plano de salvação para a tua vida, e você vai viver eternamente com o Senhor, gozando das grandezas do nosso Deus, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus abençoador, e andaremos em ruas de ouros, e seremos grandemente abençoados no nome de Jesus. Ninguém lhe dava nada pela sua escolha, mas aí o que aconteceu com ele? Diz assim: caiu em si. Caiu em si. No verso 17 diz: caindo ele em si, ele percebeu que estava fora de si ao buscar uma vida com sentido completo, no estilo de vida desregrada. Caiu em si. Meu irmão, tem muitos de nós que precisam, e é isso que eu orei a Deus, que nessa noite pudéssemos cair em si. Cair em si, cair a ficha, entender que nós precisamos voltar o nosso coração totalmente a Deus, andar nos caminhos do Senhor, afastar da prática do erro, do pecado, e continuar no caminho de Deus, que é o caminho de excelência, é o caminho de vida eterna, é o caminho de bênção. Não estar buscando o Senhor somente por aquilo que nós vamos desfrutar de Deus. Não estar aqui só por causa de um momento, por causa de uma bênção, porque eu preciso de um socorro hoje, eu preciso de um milagre hoje. Não, eu estou com Deus, milagre é consequência. Eu tenho vida com Deus, e eu tendo vida com Deus, aquilo que Ele quiser acrescentar, Ele vai acrescentar no nome de Jesus. Se Ele quiser operar milagres, Ele vai operar, porque a sua promessa é sobre mim e é sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu ando com Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e as bênçãos são consequências da minha fidelidade e da minha aliança com Deus. Temos que ter uma aliança com Deus, temos que estar aliançados com Deus. E aliança é saber, é ter certeza que nós estamos ligados a esse Deus poderoso. Estamos ligados. É como no casamento. Quando a moça solteira olha para você e te acha mais ou menos bonito, ela olha na tua aliança, e aí ela fala: esse homem tem compromisso, não serve para mim. E eu digo mais ou menos, porque tem aquelas que vêm e falam que você é bonito, e você acredita. E o camarada que ouve isso e acredita, ele olha para o espelho e ele faz comparação. Ele fala para a mulher: filha, você está gorda, hein? Você está acabada. E ele, barrigudo, careca, baixinho, todo lascado, e ele fala: mas eu não. Ó a pose dele. O diabo fala e ele acredita. Aí ele fala: você não serve para mim. Meu irmão, quando estava tudo bonitinho, você quis, né? E agora? Ela está assim porque, cuidando de você, cuidando de filho, cuidando de casa, e hoje tem que trabalhar. Diferente, hein? Antigamente as mulheres se viam mais para o lar. Hoje, mulher tem que trampo, tem que trabalhar, tem que ajudar. Amém? E tem homem que fica: não, mulher minha não trabalha. Ah, meu irmão, eu quero que trabalhe, que tem mais que eu, que me sustente. Recebe aí, Glória. Oh, glória! Eu casei com a minha esposa, eu ganhava um salário de R$200, ela ganhava 450. Eu falei: tô bem. A esposa ganhando 450 contos, juntando meus duzentão, estamos bem. E olha que duzentão não era grande coisa não. Duzentão, essa mulher é mulher de fé. Essa mulher tem de fé. Com duzentão não é fácil não. Casou comigo. Glória a Deus. E eu juntei com os 450 dela e falei: estou bem. Então, se a tua mulher tem que trabalhar, vai trabalhar. E se ganhar o dobro de você, glória a Deus ainda, eu louvo a Deus. E tem que ganhar mesmo o dobro, o triplo. E vocês têm que cair bem e realizar os teus sonhos, os teus projetos, no nome de Jesus. E ele caiu em si. E é isso que precisamos. Cair em si no casamento. Cair em si. Que o casamento precisa melhorar, precisamos nos doar mais no casamento, fazer o melhor a respeito do casamento.
Cair em si no trabalho, se dedicar como servo, como trabalhador. Cair em si com relação à nossa família. Cair em si em todas as coisas da nossa vida. Cair em si com relação ao pecado. Cair em si com jovens, com internet, pornografia. Cair em si, está no erro. Isso não é de Deus. Cair em si, se você que está aí pensando em adulterar, para com esse negócio. Porque quem vai ficar com você é essa mulher aí, é ela que vai estar com você o resto da sua vida. Amém? A amante não quer saber de você não. Quem quer saber de você é a tua esposa. Então, tira isso da tua ideia, no nome de Jesus. Amém, mano? Se tem mulherada no teu trabalho falando que você está muito lindo, bonito, não acredita não. Assim, só a minha esposa tem que achar isso. Amém? Não acredita não. Nossa, você está cheiroso. Falei, claro, minha mulher com o perfume, ela me dá e eu para cheirar para ela me cheirar. Amém? Não vacila não. Está me entendendo, irmão? Deus está falando aqui, hein? Você toma cuidado, hein? Vai fala a Deus, ó. Toma cuidado. Jovem, namoro ilícito, querer namorar no escuro. Por quê? Beijar no claro. Salomão já disse: poderá o homem abraçar uma brasa e não aquecer? Poderá o homem pôr uma brasa no seu colo e não se queimar? Amém? Toma cuidado. Cuidado com esses namoros aí. Cuidado. Vai. Se o camarada começar com a mão boba, começa a orar. Pai nosso que está no céu. Vamos orar. Santificado seja o teu nome. Eu vou falar para você. Acabou o clima dele. Fala, querido, vamos orar. Vamos orar. Vamos ver se na oração se ele vai continuar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ora. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Irmão. Nós chamamos aí um casamento que a mulher, aprendemos, né? Que vai desde cedo ali, um aquecimento para a noite. O homem não, o homem se abraçar no poste, ele já começa a pensar besteira. Já quer casar com o poste. Então toma cuidado. Amém? Afasta do mal. Afasta do pecado. Se estava passando pela cabeça, você estava se engraçando com alguém que fala na empresa que você é bonito, já cancela isso no nome de Jesus. Amém? Eu quero amém dos homens. E irmã também. Se tem uns caboclos chegando em você, falando que você está cheirosinha, que você está bonitinha, lindinha, sai fora também. Fala, sai para lá, rapaz. Quem tem que achar tudo isso de mim é meu marido. Está entendendo? Agora, quando é jovem que quer arrumar uma namorada, aí você tem que ter uma boa conversinha, né? Você tem que, né, dar um trato na latinha e falar algumas coisas bonitas. Mas você casada, não. Amém? Diga amém as mulheres agora. Amém. Não se diferença, não, mulher. Diga amém as mulheres aí. Amém. É isso aí, ser forte e corajosa. O Senhor é contigo. Cair em si envolve ser honesto consigo mesmo. Esse jovem fez algo que muitos de vocês ainda têm que fazer. Ele olhou a condição que ele estava sem seu pai e comparou onde ele poderia estar com o pai. E meu pai estava bem. O meu pai, até os funcionários se davam bem. E eu estou aqui nessa condição por causa do meu erro, por causa da minha rebelião. Deus quer que você tenha vida abundante. João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, mas eu vim para que tenhais vida e tenha em abundância. Cair em si envolve ouvir a voz consciente de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e sente um aperto no seu coração, a melhor coisa é render a sua vontade. E começou então a sua mudança. Quando ele caiu em si, irmão, você só vai mudar quando você cair em si, que você está no erro. Só vai mudar quando você falar, meu Deus, eu estou errado. E aí então a gente começa a mudança. Não somente virou o rosto para casa, como virou seu coração em direção à casa. Sua situação começou a mudar quando ele mudou a sua mente para se arrepender e pedir perdão aos seus pais. Amém? Estou terminando. Arrependimento significa mudança de mente, que em grego significa metanoia.
Quando você se arrepende do seu pecado, você está mudando o seu coração para o caminho de Deus. Você está mudando o seu coração para longe do pecado, em direção a Deus. Perdoe-me se estamos falando sobre esse tema, mas é porque é necessário para as nossas vidas. É noite de refletir, é noite de examinar a nós mesmos. Seu pai estava o esperando, imagine a cena, cada dia que seu pai olhava ao longo do caminho que conduzia à sua fazenda, na esperança de que um dia seu filho fosse voltar. Então um dia ele vê a figura marcando em direção à fazenda. Poderia ser ele? Sim, era o filho. Ele foi abraçado com amor de seu pai. Seu pai correu ao seu encontro, lançou-se sobre seu pescoço e o beijou e ordenou que a festa fosse preparada. Quando a gente cai em si e volta o coração para Deus, há uma festa preparada no céu para nós. Há uma festa, querido. Há uma celebração diante de Deus. Por quê? Será que esse filho merecia? Não. Ele conquistou? Não. Eu vou te dizer o porquê. Porque o seu pai o amava e Deus ama você. Deus ama você. Quando cai a ficha, quando a gente tem consciência de que está errado e diz: Senhor, me perdoa, Deus nos acolhe e nos ama. Estou terminando. Jesus não contou esta parábola para que todos os filhos apreciassem melhor seus pais. Ele contou esta parábola para que você pudesse entender como Deus perdoa e salva os pecadores. Você pode receber o perdão hoje, porque Deus te ama e enviou o seu Filho Jesus para morrer por todos os seus pecados. O que você tem feito na tua vida? Curva a tua cabeça. Como é que você tem conduzido a tua vida? Deus te chama a refletir nessa noite. Será que você tem enveredado por caminhos que Deus não se agrada? Andado por caminhos, experimentando o pecado? Deus te chama nessa noite para que você caia em si e abra teu coração na presença dele. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que venhas nos abençoar de maneira sobrenatural. No nome de Jesus nós te louvamos porque o Senhor tem falado ao nosso coração nos nossos dias. No nome de Jesus nós nos colocamos diante do Senhor humildemente, buscando o teu perdão e a tua misericórdia, para que possamos participar do corpo e do sangue do teu Filho Jesus, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória, derrama o teu poder, abençoa nossas vidas, que a tua palavra seja penetrante nos nossos corações e que venha, Senhor, produzir um efeito que nos afaste do mal. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui caindo em si acerca de nossas vidas, o que temos feito de nossas vidas, ó Pai. Mas no nome de Jesus nós sabemos que caindo em si e entendendo os nossos erros e pedindo perdão, certamente o Senhor nos perdoará, o Senhor nos santificará, o Senhor nos purificará do mal, do pecado e nos acolherá e haverá uma grande festa nos céus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, nos acolha, Pai, como este Pai acolheu o seu filho, mesmo depois do seu erro, mesmo depois da sua rebelião. Mesmo assim esse Pai acolheu, e nós cremos que tu tens este amor para conosco, para nos acolher, nos acalentar nos teus braços de amor, ó Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, exaltamos. Nós entendemos que o Senhor materializou o seu amor, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós éramos merecedores, mas Jesus morreu em nosso lugar, Pai. Por isso nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos e pedimos, Senhor, prepara esta mesa e nos abençoa poderosamente, no nome de Jesus Cristo. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Estenda a tua mão. Pai, aqui estão essas partículas de pão,
simbolizam o corpo de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário. Venha ministrar tua bênção. Venha abençoar, Senhor, poderosamente esse momento tão sublime, tão precioso. E nós temos esse privilégio de participarmos. Derrama a tua bênção, eu te peço, para a tua glória. Amém. Te adoro.
corpo sejamos restaurados, revigorados, no nome de Jesus, e as nossas esperanças sejam renovadas. Derrama, Senhor, a tua bênção e consagra a partícula de pão. Estamos, Senhor, neste momento em comunhão contigo, e por isso nós te glorificamos e pedimos a ministração da tua bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, no nome de Jesus, consagra estes cálices contendo o suco da vide. No nome de Jesus, é o simbolismo do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por amor a todos nós. Sangue que nos lava, que nos purifica, que nos protege nas batalhas espirituais. É em nome de Jesus que ao tomarmos esse cálice, venhamos sentir o teu poder curador, porque esta também é noite de cura, de transformação, de renovação de entendimento. Derrama, Senhor, a tua bênção e consagra estes cálices. Nós te pedimos para a tua glória. Amém e amém. Agora você pode tomar do cálice e depois colocá-lo novamente na bandeja.